Senhor te dê a paz. Estou aqui no site oficial da UFS, ufs.org.br. Vou partilhar com vocês uma meditação que a equipe do Nacional de Formação, na pessoa da irmã Bernadette, pediu para que eu escrevesse para contribuir com esse momento celebrativo dos 48 anos da regra, né? Antes de passar para a leitura, só para aproveitar esse momento que estamos visualizando a tela do site da UFS, aqui em multimídia, chama a atenção disso, clicando em documentos. Então, nós teremos acesso a vários textos, livros, né, para download, como o livro Tempo de Iniciação. Esse aqui é muito interessante, o modelo dos documentos do livro Vida em Fraternidade. Depois que fazer o download, eles encontram-se em Word, né, as várias solicitações, formulário que estão lá no livro Vida em Fraternidade. E está aqui o livro Vida em Fraternidade, os livros documentos, a regra e vida da UFS, né, para download. Muito bom. Então, como dizia, esse texto comemorativo dos 48 anos da regra está aqui no site, como vocês estão visualizando, e vou passar a leitura dessa pequena meditação. 48 anos da regra renovada da Ordem Franciscana Secular, a medula do Evangelho. O subtítulo: Conhecemos verdadeiramente para poder amá-la ou a amamos verdadeiramente para poder conhecê-la? Dia 24 de junho de 2026, celebramos 48 anos de aprovação da regra renovada da Ordem Franciscana Secular. Com um breve apostólico Seráficos Patriarca, datado de 24 de junho de 1978, pelo qual a Santa Sé, através do Papa Paulo VI, aprova e confirma a regra da Ordem Franciscana Secular. Estamos há quase meio século de experiência com a regra renovada. Regra renovada se deve ao menos por dois motivos. É a atual regra aprovada pela Santa Sé e foi fruto da necessidade de adornamento, de atualização, como efeito e aplicação do Concílio Vaticano II. Com efeito, a regra sempre demonstrou uma especial atenção e zelo por nossa ordem franciscana secular, desde o reconhecimento em 1221, com o Memoriale Proposite, passando pelas regras dos papas franciscano Nicolau IV e Leão XIII. Tem uma nota de rodapé, vamos ler. Então, a regra de Leão XIII, né, do século XIX, foi através da Constituição Apostólica Misericordiae Dei Filius, de 1883. Então, temos Memoriale Proposite de 1221, século XIII, portanto, a regra de Nicolau IV, de 1289, portanto, ainda século XIII, e agora de Leão XIII, de 1883, não é isso? 1883. Veja como é interessante a facilidade aí de acompanhar no site, né? 1883. Retomemos. A regra renovada é, pois, a atual regra em vigor que suplanta as anteriores num esforço do espírito do Vaticano II de se adaptar aos sinais dos tempos. Tal renovação começa pela mudança da nomenclatura de nossa ordem, de Ordem Terceira de São Francisco para a Ordem Franciscana Secular. A retirada do hábito também faz parte dessa renovação da UFS.
além da criação do Conselho Internacional da Ordem Franciscana Secular, CIOFES, e da unificação de toda a OFS em fraternidades locais, regionais, nacionais e internacional, sob uma mesma legislação e um governo próprio, Conselho e Ministro, com autonomia, pela primeira vez, em relação à primeira ordem. Por fim, um traço característico da regra renovada é que não tem, como nas regras anteriores, apenas um caráter de um sentido geral de penitência, mas concentra-se no espírito verdadeiramente penitencial franciscano evangélico. A opção de inserir como prólogo da regra a Carta aos Fiéis de São Francisco revela o espírito de renovação do Vaticano II em seu apelo a que todas as ordens e congregações promovam um retorno às fontes. Assim, o prólogo da regra, com as palavras de nosso fundador, como Nicolau IV reconhece na regra, né? Vamos um parênteses para ler essa nota de rodapé. Então, o Papa Nicolau IV, ele aprova uma nova regra, né? Então, pela primeira vez, num documento papal, e para livrar de discussões estéreis, né, se Francisco foi o fundador ou não, né? Porque de fato já existia um movimento penitencial anterior a Francisco, mas estamos falando de um movimento que vem aí do movimento dos penitentes, mas que se configura aí sobre a direção de Francisco e dos primeiros frades, né? Então, de fato, se configura como fundador nesse sentido, né? Não do movimento penitencial que antecedeu e que tem toda essa influência, né? Então, pela primeira vez um documento papal e para livrar de discussões estéreis, o Papa Nicolau IV, através da bula Supramontem, de 1289, na qual aprova a regra da Terceira Ordem de São Francisco, estabelece São Francisco como fundador da Ordem dos Irmãos e Irmãs da Penitência. Irmãos e Irmãs da Penitência foi o nosso nome originário e, portanto, ainda hoje conserva o vigor da vitalidade, da essencialidade da Ordem Franciscana Secular. Inclusive desde que se entenda no sentido mais essencial, o sentido de penitência, como de fato está na Carta aos Fiéis, né? Lá não tem nada de macerar corpo, de jejum, ainda jejuns, né, prolongados, né? Nem indica que tem que fazer jejum, né? Na Carta aos Fiéis. E Francisco tinha também essa dimensão ascética, né? Mas Francisco vai o essencial, né? Ser penitente é essa familiaridade com a Trindade, né? Então, vamos retomar, né? Voltando um pouquinho. Assim, o prólogo da regra, com as palavras de nosso fundador, o prólogo da regra, com as palavras de nosso fundador, como uma moldura ou premissa, abre para nós o sentido de penitência franciscana, não só como contínua conversão, ascese, como eu disse, esse aspecto também tem, né? Mas como portadores, o verdadeiro hábitos, o hábito exterior, né, que antigamente tinha, é uma exteriorização, né, um símbolo de uma consagração, né, de um hábito, de um modo de ser, de se comportar, de existir no mundo, né? Mas aqui nós, a partir da Carta aos Fiéis, a gente entende que esse hábito é mais interior, né? O hábito é exatamente como está lá na Carta aos Fiéis, adquirir. E aí precisa certamente de uma ascese para sermos livres, né? A liberdade dos filhos de Deus, né? Liberar a nossa identidade, mas o objetivo não é tanto o aspecto ascético, mas o aspecto místico, esse aspecto de ser portadores, né, da Trindade que habita em nós, né? Então, como portadores, isso é o verdadeiro hábitos do mistério trinitário, né? A teologia chama de inabitação trinitária, essa presença trinitária em nós. Em nossa identidade vocacional e existencial e espiritual, então a dimensão mística. Nós não somos franciscanos por fazer isto ou aquilo, dimensão pragmática ou pastoral do fazer. Mas nós fazemos isto ou aquilo
pelo simples fato de sermos franciscanos e franciscanas, dimensão espiritual ou mística do ser. Sinal desta renovação é que, ao contrário do Memorial e Propósito, da regra de Nicolau IV e de Leão XIII, a regra de Paulo VI, também chamada de regra paulina, né, por causa disso, não tem como prioridade a descrição do que o que deve ser feito, jejum, ofício, etc., mas em quem somos ou devemos ser. A regra de Paulo VI é, pois, uma regra renovada que não foi feita apenas por cardeais e papas, como as anteriores, mas foi construída com a participação dos franciscanos seculares de todos os continentes sob a mediação da Primeira Ordem e de setores da Santa Sé, como, particularmente, a Sagrada Congregação para os Religiosos e os Institutos Seculares. Acho que hoje é dicastério, né? Depois de um decênio de estudos, discussões, partilhas, experiência, a Santa Sé, na pessoa do Papa Paulo VI, aprova a atual regra da UFS. O Papa Paulo VI, em Seráficos Patriarca, e os gerais da família franciscana. Então, vamos escutar um pouquinho o que é que o Papa Paulo VI, né, na aprovação da regra, o que é que ele disse e o que os gerais da família franciscana também comentaram, né, na ocasião. O Papa Paulo VI, nosso co-irmão franciscano secular, em Seráficos Patriarca, escreve, cito, Alegramo-nos, portanto, porque o carisma franciscano conserva vigor ainda hoje para o bem da igreja e da comunidade humana, apesar do serpejar de doutrinas acomodatícias e do crescimento de tendências que afastam os homens de Deus e das coisas sobrenaturais. O Santo Padre, por ocasião de aprovação de nossa regra, escreve essas palavras. Quanta responsabilidade a Igreja depositou e deposita em nós, em nossa vocação e missão, tanto em nível pessoal quanto institucional. Através da profissão, como reza nosso ritual da profissão definitiva à Ordem Franciscana Secular, aprovado pela Santa Sé, através da profissão renovamos nosso batismo e nos vinculamos mais profundamente à Igreja. Como leigos, leigas franciscanos, franciscanas, somos consagradas a vivermos o dom do carisma franciscano na secularidade, ou seja, no seio da própria família, na fraternidade franciscana secular, no diálogo e convivência com a família franciscana, na paróquia, na realidade profissional, nos diversos setores da sociedade e na pluralidade de manifestações culturais e religiosas constitutivas do mundo contemporâneo. O Papa alegra-se com a aprovação da regra, porque isto revela o vigor vivo e atual do carisma franciscano em sua beleza, encanto e sedução para o bem não só da Igreja, mas, como afirma o Papa, para o bem da comunidade humana. Nossa singularidade na família franciscana é, sobretudo, dar uma ênfase na secularidade como o fermento inserido na massa. Mas para este êxito, o fermento não pode ser da mesma forma, natureza e propriedade da massa, ainda que seja próprio do fermento estar lançado na massa. Isso porque o fermento não é massa informe, sem forma, mas, ao contrário, carrega uma identidade muito própria que possibilita o modificar da massa, transformando-a desde dentro. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Daí que o Papa se alegra com o carisma franciscano ainda vivo e com vigor hoje. A razão dessa alegria é também uma expectativa e uma esperança lançadas à ordem franciscana secular. Isso porque, no mundo contemporâneo, em 1978, e mais intensificado hoje, em 2026, a dimensão religiosa se enfraquece em virtude de uma cultura do capitalismo, do consumismo e de uma beleza em que o espírito não tem lugar.
Além disso, há em nosso tempo uma disseminação de uma dimensão religiosa que não passa de caricatura do religioso, por ser pautado numa idolatria do eu, da autossatisfação e de uma prosperidade material sem abertura ao espírito. As palavras do Santo Padre se aplicam com mais força ainda hoje, se e somente se a ordem franciscana for o que deve ser, sem decair no devocionismo, mas também sem se autocompreender ideologicamente no modo de ser de uma organização não governamental identificados com grupos políticos. Cito as palavras do Santo Padre. Apesar do serpejar de doutrinas acomodatícias e do crescimento de tendências que afastam os homens de Deus e das coisas sobrenaturais. Fim da citação. O carisma franciscano é vivo e ainda hoje vigora sua beleza e encanto à medida que não se deixa aprisionar por doutrinas acomodatícias, cômodas para determinados grupos e setores secularizados, mas, ao contrário, promovendo uma verdadeira e real experiência de Deus e das coisas sobrenaturais na secularidade. Agora, vamos ler um pouco o que os gerais da família franciscana, em 4 de outubro de 1978, escreveram, né? Quando eles apresentam a regra, né? Um dos eixos da esperada renovação é a volta às origens, a experiência espiritual de Francisco de Assis e dos irmãos e irmãs da penitência que dele receberam inspiração e orientação. Tal propósito vem sugerido pela inserção como prólogo da Carta aos Fiéis, primeira recensão, como também pelas constantes referências à doutrina e ao exemplo de São Francisco. Outro ponto de apoio é a atenção ao espírito nos sinais dos tempos. Apoiados nesses dois eixos, deveis pôr em prática o estímulo da regra, à criatividade e ao exercício da corresponsabilidade. Esta criatividade, em alguns casos, deverá exprimir-se em forma de estatutos. De fato, o número 3 diz, como norma geral, eles citam, a aplicação será feita pelas constituições gerais e por estatutos particulares. Eles continuam. Nós, ministros franciscanos, com todos os nossos frades, temos o ânimo pronto e aberto para fornecer toda a assistência a fim de caminharmos juntos a vós nos caminhos do Senhor. Fim da citação. Aí eu continuo, né, comento. Quero destacar essa ênfase, esse grito que deve sempre, a cada dia, nos despertar ou nos devolver ao caminho da penitência, na identidade de nossa espiritualidade franciscana secular, fiel à nossa tradição de 8 séculos, com centenas de nossos irmãos declarados beatos e santos pela Igreja. A regra renovada, como é próprio de toda a regra, surge da experiência fundacional do carisma na vida vivida. Desta experiência conduzida pelo Espírito, chega o momento de decodificar numa regra a experiência, para que o Espírito seja conservado na letra do texto. A regra serve tanto para os pósteros que não participaram da fundação e, através da regra, podem encontrar o espírito do carisma, mas também para nós, no hoje da história, que talvez tenhamos deixado de seguir as pegadas do Senhor no modo de caminhar franciscano. A regra, pois, tendo nascido da vida franciscana, conduz para a vida franciscana e corrige quem dela se desvia. A regra é, nesse sentido, também orientação, norteamento, direcionamento, legislação. A regra é o a priori, o princípio determinante para avaliar e julgar a vida franciscana secular, seja na dimensão pessoal, individual, seja numa fraternidade, seja na instituição da Ordem Franciscana Secular, OFS. Na citação acima,
os ministros gerais evidenciam 2 pontos de apoio que a regra renovada traz. O primeiro é a volta às fontes, às origens, tanto da experiência de Francisco, mas também do desdobramento disto nos irmãos e irmãs da penitência que receberam essa influência, esse carisma ao longo da história. Outro ponto de apoio, cito, é a atenção ao Espírito nos sinais dos tempos. Fim da citação. Esse segundo apoio, entretanto, não pode estar em conflito com o primeiro. É precisamente porque nos conectamos às fontes, às origens da experiência fundacional do carisma franciscano e de nossa tradição específica dentro da família franciscana, que seremos capazes de ter sensibilidade de apreender a presença do Espírito na novidade dos fatos da contemporaneidade. Isso é difícil. Por isso, o jovem Francisco, desde o início de sua vocação, pela necessidade que sentia na confrontação com a realidade, diante do crucifixo de São Damião, pediu, entre outras luzes, a sensibilidade, senso. Muitos outros jovens, contemporâneos de Francisco, cheios de boas intenções e caridade, foram para as fileiras de alguns movimentos heréticos, que na época, em essência, não parece tão diferente da nossa época, né? Que na época acreditavam obedecer ao Espírito, sendo atentos aos sinais dos tempos. A história mostrou que Francisco seguiu o caminho correto, a fé reta, esperança certa, caridade perfeita, sensibilidade e conhecimento. A regra hoje coloca-nos nesse caminho seguro do seguimento de Cristo, pobre, humilde, crucificado e eucarístico. Esse é o desafio de cada franciscano secular em toda a época. Essa é a nossa responsabilidade no tempo presente. Viver a regra franciscana, atentos ao Espírito presente nos sinais de nosso tempo. Não é só estar atento aos sinais do tempo, mas estar atento à presença do Espírito nos sinais dos tempos. É uma diferença que separa os movimentos heréticos do século XIII e o movimento franciscano. E é precisamente essa diferença o critério que também separa os movimentos heréticos da nossa época, né? do verdadeiro movimento franciscano. Isso não é fácil. A regra remete às constituições para detalhamento de questões mais práticas e estas, para determinados casos específicos, enviam para os estatutos particulares. Essa estrutura é um modo de assegurar que, na diversidade cultural e modos de expressar o carisma, exista uma unidade de uma única OFS. Os irmãos e irmãs professos na Ordem Franciscana Secular professam uma única regra em qualquer parte do mundo. Agora vamos escutar o que a ministra-geral da UFS, na época, né, da aprovação da regra, Manuela Mattioli, o que ela escreveu. Cito: a renovação da fraternidade secular, com a promulgação da nova regra, conhece um momento forte e decisivo. Isso, porém, não se exaure com a regra, porque se deverá providenciar a renovação das constituições e dos estatutos. Só um parênteses, né? Então, ela está escrevendo em 78, as constituições de 2001, a promulgação foi em 2001, então isso já aconteceu, né? Então, cabe a nós agora continuar esse movimento de renovação da UFS agora com as constituições, né? Continuando a citação da ministra-geral, irmã Manuela. É necessário, todavia, para que esta obra de adornamento pós-conciliar prossiga, que fique bem clara e arraigada em todos a aparência e o espírito da Ordem Franciscana Secular, como se depreende da regra renovada. Por isto,
Ao mesmo tempo que agradecemos aos padres ministros gerais de a terem solenemente entregue, convidamos todos os irmãos e irmãs a amá-la, conhecê-la e, sobretudo, a vivê-la hoje para poderem morrer com ela. Fim da citação. Ela faz referência aí em 2º Celano. Continuando. Desde 6 de fevereiro de 2001, as constituições da Ordem Franciscana Secular foram promulgadas. Apenas a Santa Sé tem o poder de interpretar a regra de 1978. As constituições são destinadas a dar aplicação prática à regra renovada. O que a ministra Manuela Mattioli expressa é que fique bem clara e arraigada em todos a aparência e o espírito da Ordem Franciscana Secular, como se depreende da regra renovada. Fim da citação. É isso mesmo, o espírito de nosso carisma que circula nas letras da regra, à espera e desejoso que seja desprendido do texto e possibilitado fazer-se vida na vida do franciscano secular, no meio e imerso na secularidade. Estrutura da regra. Em virtude de as constituições serem a interpretação da regra, ela segue também a mesma estrutura dividida em 3 capítulos, a saber, 1, a ordem franciscana secular, 2, a forma de vida, 3, a vida em fraternidade. No primeiro capítulo, a regra reconhece a existência de nossa ordem, recordando a aprovação das 3 regras anteriores, aprovada pelos papas. A Igreja, pois, reconhece nossa existência eclesial como leigos ou clérigos diocesanos vinculados a uma verdadeira ordem. Além disso, a Igreja reconhece que pertencemos à família franciscana, revelando com nossa vocação e testemunho de vida uma especificidade na vivência do carisma franciscano. Como franciscanos seculares, manifestamos ao mundo e no interior da família franciscana um modo próprio de viver o Evangelho à maneira de São Francisco. No segundo capítulo, encontramos o coração ou espírito da regra reformada ou renovada. Uma vez a Igreja reconhecido no capítulo 1 nossa existência como membros de uma ordem na Igreja, pertencentes a uma família religiosa e, portanto, inseridos em uma tradição espiritual, agora, no capítulo 2, é descrito os elementos constitutivos e constituintes da espiritualidade de um franciscano e franciscana secular. Aqui encontramos elementos norteadores de uma fenomenologia da espiritualidade franciscana secular que precisa ser compreendido para podermos nos dispor à sua apropriação existencial ou espiritual. Para viver na verdade do espírito franciscano, não é suficiente sermos franciscanos seculares de direito, por mero status, pelo fato de termos validamente professado a regra, mas devemos lutar para nos tornarmos de fato, quer dizer, verdadeiramente e autenticamente, um franciscano secular. No terceiro e último capítulo da regra renovada, aparece a obrigação de se viver em fraternidade, desde a eleição de um conselho e um ministro, passando pela obrigatoriedade de contribuir financeiramente pelas necessidades do conselho local e conselho superior. Também a regra ensina a unidade de toda a UFS com sua hierarquia, assegurando um organismo vivo entre os diversos níveis das fraternidades locais, regionais, nacionais e internacional. Todas elas sendo regidas pelo direito da Igreja, pela regra, constituições, ritual e estatutos. Os estatutos, em seus diversos níveis, previstos nas constituições, para tratar de certos casos mais particulares, sem, porém, o poder de anular a força de lei da regra e das constituições, pois esta é a única interpretação válida pela Santa Sé da regra. Para concluir, fiz a proposta aqui de um pequeno exercício espiritual com a regra. Revisão da forma de vida
franciscana secular. Que possamos fazer isso não só agora, que você, nesse momento que você escuta ou vê, né, essa formação, esse texto, mas durante todo o ano, né, durante toda a vida. É preciso não só uma renovação da UFS enquanto instituição, enquanto fraternidade, mas também individualmente, cada franciscano e franciscana secular, né? E uma fraternidade muda, a instituição só muda quando também os irmãos que fazem, né, a UFS mudam, quer dizer, põem em prática esse movimento, essa dinâmica da penitência, né, da conversão. Primeiro, eu que professei a regra renovada, sinto-me pertencente a uma família religiosa, né? Entende isso? Eu sinto que pertenço a uma família religiosa, ou eu estou ligado a vários grupos que não tem problema de servir a igreja em vários grupos, mas assim, a minha família religiosa é a franciscana, porque se eu professei tem que ser. A prioridade é a família. Esses outros grupos devem ser algum serviço que a gente deve estar à disposição pelos dons que o Espírito Santo nos dá, ajudar a paróquia, a diocese, etc. Mas a nossa família religiosa é a família franciscana. A ordem franciscana é a nossa casa primeira, né? Vamos dizer assim, a igreja doméstica. Então temos que dar prioridade a essa dimensão, senão não faz sentido ser franciscano e franciscana, né? Mas vamos retomar. Eu que professei a regra renovada, sinto-me pertencente a uma família religiosa, inseridos numa tradição espiritual de homens e mulheres franciscanos seculares, dos quais a igreja já elevou centenas às honras dos altares, como beatos e santos, ratificando a possibilidade de santificação através da regra. Eu conheço essa história, essa tradição, quer dizer, eu continuo, né? Eu recebi essa herança de fato dessa família espiritual que faço parte, e como membro dessa família e sendo fiel aos nossos ancestrais espirituais, esses nossos irmãos que já estão em Deus, e muitos já foi declarado beatos e santos pela igreja, eu levo adiante com testemunho de vida, ensinando outros a essa tradição espiritual, quer dizer, na forma de rezar, de pregar, né? Esse modo franciscano de ser e de viver, eu levo adiante, eu ensino, eu tento testemunhar com a vida, ou eu estou buscando outras espiritualidades para rezar, como, né, outros textos, outras formas de oração que eu escuto, né, que está na moda, e aí parece que eu não tenho uma identidade, parece que eu não tenho uma tradição espiritual, e aí eu vou, né, fico encantado com várias outras coisas, né? Então, ou o meu modo de ser, de pensar, de ter o espírito de oração e devoção, de sentir a igreja e com a igreja, no fundo, não é verdadeiramente franciscano, mas espelha uma forma de vida de outros movimentos eclesiais e pastorais. Segundo ponto. Eu que professei a regra renovada da ordem franciscana secular, conheço de fato a regra professada, sua história e espiritualidade nela fundamentada? Conheço. Ou não conheço a regra, apesar de professo, acreditando justificar essa falta de conhecimento pelo fato de conhecer e buscar viver o evangelho? Tenho devoção por Francisco e Clara e por muitos beatos e santos da primeira e segunda ordem, mas não conheço os beatos e santos da ordem franciscana secular, que se santificaram com a nossa regra, que viveram a vida na secularidade, casado com filho, professor, político, empregada doméstica, costureira, né, etc. Por que buscar um modelo de santidade que não constitui a forma da nossa vida? Já que a nossa tradição apresenta
vários modelos de santidade que santificaram nos trabalhos que todos ou a maioria de nós estamos atualmente exercendo, né? E que a igreja oficialmente reconheceram como modelos de santidade a serem seguidos. Compreendo a ordem franciscana secular como uma ordem ou como um movimento, ou um grupo de oração, ou uma ONG, ou um grupo com ideologia política que aprecio. Terceiro ponto de meditação, e o último, né? Afirmar que a regra é a medula do evangelho, a síntese do evangelho, é verdade. Mas talvez tal afirmação seja um lugar comum. Todo mundo diz, todo mundo fala, todo mundo faz, né? Um lugar comum, impessoal, como diria o filósofo Heidegger, né? O Dasman. Um lugar comum, que, embora seja verdadeiro, eu não me aproprio dessa informação. Quer dizer, eu não compreendo o alcance e a profundidade de afirmar que é a síntese do evangelho, que é a medula do evangelho. Eu simplesmente repito. Então, tal afirmação seja um lugar comum do qual eu, no fundo e em verdade, não compreendo a importância da regra e utilizo isso como uma autojustificativa para encobrir a falta de meu interesse por ela. Talvez eu só a tenha lido no período de formação que antecedeu a profissão. Vamos mudar essa realidade para uma identificação com o espírito franciscano secular, ou para uma apropriação desse espírito com a boa disposição para transformá-lo em testemunho de vida na secularidade. Vamos ler, por exemplo, a nossa forma de vida, o capítulo 2, anotando em tópicos ou num esquema geométrico com balões e setinhas os elementos constitutivos e constituintes de nossa espiritualidade franciscana secular. Vamos fazer isso. A regra é curta, só o capítulo 2. Vamos observar o Santo Evangelho, né? Os 4 lugares teológicos onde a gente encontra o Cristo vivo e operante, né? E vamos fazendo as setinhas, né? Fazer um esqueminha, né? Estudar, aprender o que está lá como elementos da nossa espiritualidade. E com certeza iremos nos identificar, porque é a nossa vida, é a nossa vocação, é o que professamos, e a partir daí, tendo mais clareza e consciência da nossa espiritualidade, tentar desenvolver mais alguns aspectos que você sente que não está tão desenvolvido em relação a outros aspectos. Por ocasião desses 48 anos da regra renovada, possamos com mais intensidade nos dispor a ler, conhecer, amar e viver o espírito renovado de nossa regra e assim contribuir para manifestar o carisma franciscano secular dentro da família franciscana e no seio de toda a sociedade contemporânea. Em louvor de Cristo. Amém. Paz e bem a todos e a todas.